Bom dia a todos. Hoje é a nossa 10ª roda de conversa com mulheres inspiradoras e empreendedoras sociais. Essa é uma parceria do Fórum Desenvolvimento e do Movimento Rio de Impacto com a Asplande, né, que forma essas mulheres e cria essa rede importantíssima, né, para poder sustentar esses negócios. O objetivo dessa roda de conversa e dessa conversa com as empreendedoras e os projetos que elas lideram é justamente entender o que aconteceu nesse momento de pandemia, quais são os principais desafios que surgiram e como elas se reinventaram durante esse processo. A gente já viu aqui histórias de mulheres que passaram a atuar mais socialmente também, sendo um hub, um ponto de apoio nas comunidades para a distribuição de cestas básicas, como de fato, assim, algo que assim, atacou toda a humanidade, né, também gerou muita plataforma de reinvenção. Então, aqui a gente está falando também de inovação social e por isso é tão importante e tão maravilhoso esse evento, tradicional já entrou na pauta do fórum e a gente aguarda ansiosamente as últimas quintas-feiras do mês em que a gente promove essa roda, sempre em conjunto com a Asplande. Representando a Asplande aqui na nossa roda de conversa, a gente tem a Ana Santos, que é do projeto Visão do Bem, já esteve aqui também relatando os seus desafios e como foi esse momento, como está sendo esse momento, né, já que a pandemia não acabou e a gente está sempre aí sob, enfim, ameaça de novas ondas. Então, e ela vai falar um pouquinho sobre esse papel da Asplande e o projeto, né, que a Asplande desenvolve com essa rede de mulheres. Ana, está contigo a palavra. Ok. A Asplande ela foi criada em 1992, tem como objetivo missão de instrumentalizar as populações de baixa renda. São grupos formados por mulheres, chefes de família, para o planejamento, implementação e monitoramento dos empreendimentos comunitários. A Asplande ela tem mais de 30 anos e dentro dela tem vários programas e um especificamente, né, que são as Mulheres em Rede, que é a nossa incubadora. E é aí que entra a Asplande dentro desse papel de hoje. Já passaram dentro do fórum das rodadas, né, mais de 25 negócios, onde cada um pôde falar das suas dificuldades, né, e pôde contribuir também, o que é importante. E hoje acredito que também não vai ser diferente, né? A gente tem negócios fantásticos e que vão contribuir também muito, e vai ser uma troca, como sempre tem sido, né, Geisa? Com certeza, Ana. Como o fórum ele está ancorado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e aqui o Rio de Janeiro foi o segundo estado da federação a criar uma lei, uma política estadual de investimentos e negócios de impacto. Só que muitas vezes esse diálogo acontece com as instituições intermediárias e a gente não tem muito contato com o campo. Então essas rodas de conversa também são uma oportunidade incrível da gente falar diretamente com as empreendedoras e mais do que isso, né, se inspirar com a garra e a coragem que elas têm, né, de empreender, entendendo o papel de solução de problemas identificados, que na verdade estão ali na base do que é o empreendedorismo, né, e os bons negócios nascem dessa visão sobre qual a solução que a gente pode criar no mundo para resolver problemas. Estão aqui conosco, eu não posso deixar de apresentar as nossas duas empreendedoras, a Letícia Nogueira, do coletivo Casa do Sol, ela é fundadora e coordenadora desse coletivo, e a Deise dos Santos Oliveira, da Freda Acessórios Sustentáveis. Então, elas vão contar um pouquinho para a gente aí sobre essa trajetória. Eu vou abrir, então, nossa primeira rodada aqui com a Letícia. Letícia, eu queria que você contasse um pouquinho qual é a atuação do coletivo, onde vocês estão localizados aqui no Rio de Janeiro, né? E como é que nasceu essa ideia? Liga o microfone, não esquece. Pronto, foi? Então, primeiro, super agradecer esse convite, desse trabalho maravilhoso da Asplande. Já acompanhei aqui alguns programas, já me inspirei em algumas mulheres, maravilha. Já vi Ana, já ouvi Ana aqui, é muito bacana a gente poder se sentir parte dessa rede feminina poderosa, né? Dessa força feminina poderosa. Então, o nosso projeto, na verdade, não está no Rio de Janeiro.
está em Minas Gerais. A gente a gente está localizado numa comunidade rural São José dos Lopes, que fica... Peraí que eu tenho uma colinha aqui, né? A gente tem que recorrer a ela. Nós estamos a 12 quilômetros de Lima Duarte, que é o nosso município, né? E que fica, por sua vez, a mais ou menos 70 quilômetros de Juiz de Fora, que é a maior cidade aqui do entorno, né? Esse negócio, a Casa do Sol, que é o nome do nosso negócio, é uma atividade coletiva, é um coletivo de atividades, na verdade, né? Hoje, a gente tem dentro da Casa do Sol, acho que já posso ir começando a definir, né? Então, dentro da Casa do Sol, a gente tem a Linhas de Minas, isso, essa aí é a Casa do Sol, olha que linda. Esse imóvel foi cedido para a gente por um empresário da região, da comuna do Ibitipoca, um imóvel que já, na verdade, abrigou uma ONG, e depois de muito tempo fechado, fomos emprestamos lá, né, nessa região aí. É um coletivo de atividades, hoje a gente tem aí dentro a Associação de Artesãs Linhas de Minas. Hoje a gente tem cerca de 18 pessoas nessa associação, 18 a 20, 90%, 95% mulheres e alguns homens, né? A gente também a Recode, que é uma ONG poderosa, muito bacana, são centros de empoderamento digital, são mais de 1.000 centros de empoderamento digital pelo país afora, e essa ONG também está em outros países, com formação de instrutores para crianças e outros projetos. A gente tem também, dentro da Casa do Sol, um ateliê de cerâmica, que iniciou, de fato, as suas atividades agora no início do ano. Tem uma área cultural, a gente está vendo aí algumas imagens das oficinas que ocorreram há pouco tempo atrás de criação de fantoches, porque a gente está inaugurando uma biblioteca, um projeto chamado Biblioteca Viva, e nesse projeto a gente quer criar um grupo de contadores de história e um grupo de teatro de bonecos, que fazem parte desse projeto, né? Então, a gente tem também, dentro da Casa do Sol, um grupo de teatro chamado Companhia Teatro do Sol e um projeto chamado Pôr do Sol, que quer trazer, revelar e trazer os talentos da própria comunidade e torno também. Acho que respondi um pouco mais ou menos. Letícia, eu devia ter suspeitado um pouco pelo sotaque de que a gente que era aqui do estado vizinho de Minas, mas isso é muito interessante, né? Também essa questão na criação das redes, a gente expandir para o país e mostrar o quanto essa costura, né, de atividades e de desafios comuns também ajuda a inspirar tantas mulheres. Vou passar agora para a Deise Oliveira para ela contar um pouquinho da Freda e como surgiu, né, o negócio e qual a atuação de vocês. Desculpa. Bem, a verdade é que desde a adolescência eu sempre gostei da bijuteria e fazia em casa, enfim. Então, a gente cresce, evolui, estuda, e fui trabalhar no mundo corporativo, depois mudei para São Paulo, e São Paulo é muita loucura. Aí um dia eu acordei com um pouco coração acelerado, uma pressão no peito, eu falei, isso não está certo. E eu já estava caminhando todos os sábados para um ateliê de biju, né, fazendo aulas, até para me distrair, porque eu gostava muito. Até que nesse dia que eu acordei me sentindo mal, eu falei, não, vou tomar outro rumo, vou fazer o que eu gosto. E, enfim, a troca era uma troca difícil, porque tinha uma vida financeira razoável, mas eu banquei a situação. Falei, não, vou fazer o que eu gosto.
e voltei a fazer, eu comecei a criar as peças para venda mesmo, né? Fazer o negócio. Mas não como eu faço hoje. O tempo foi passando, eu fui me interessando por questão de sustentabilidade, a coisa do planeta, dos animais, do mar, plástico. Você vai ouvindo, fui me interessando muito por isso. Eu já tinha uma postura sem saber muito sobre o assunto da questão de jogar o lixo na rua, entre outras coisas. E um belo dia me chamaram para dar aula, ser voluntária numa instituição para mulheres carentes. Agora se fala em vulnerabilidade, né? De uma comunidade. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou ensinar para elas que elas possam depois ter isso como renda, porque a ideia era essa, né? Somente porque isso aconteceu um pouco antes da pandemia, mas foi bem próximo. Logo na sequência, poucos meses depois, começou a questão da pandemia. E eu fiquei pensando nelas. E aí, não sei, me veio essa ideia de fazer o trabalho com tecido, porque tecido todo mundo tem em casa, uma roupa que não quer mais, enfim, linha, agulha, não precisava de ter custo de sair para comprar, porque o foco era trabalhar com mulheres que estavam sem condições financeiras para elas terem a renda. E aí eu sentei, fui criar, mas que fosse algo bacana, algo bonito, que elas se interessassem, não uma coisa qualquer, né? Uma tira que vira um colar. Então, eu consegui criar uns modelos interessantes, comecei a ensinar, e era para fazer uma semana de aula, 2 aulas. Só que aí me agarraram, eu agarrei elas, e eu gostei também, e aí aquilo começou a fluir, e eu passei a me dedicar a fazer os acessórios como matéria-prima principal esses tecidos. Fui pesquisar, descobri que se joga no lixo mais de 170 mil toneladas de tecido descartado, tanto de confecção como de roupa. Ah, essa camisa eu não quero mais, eu jogo no lixo. Esse vestido não me cabe mais, não doa, enfim, vai para o lixo. Então, tem um lixão aí incrível, absurdo de tecido. E a cadeia da moda, ela emprega muitas pessoas, mas também desperdiça muita coisa, não só o tecido, como água, enfim. Eu comecei a estudar, a entrar nesse mundo e fui me apaixonando cada vez mais. Então, hoje, a Feira de Acessórios, ela tem um foco, o propósito dela é transformar esses tecidos em acessórios. Uns já botaram e falaram, já é têxtil. Então, é isso. Eu retorno para o mercado esses tecidos descartados que iriam para o lixo em formas de acessórios. Localidade, você quer que eu fale agora? Fala. Sim. Eu nasci na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas na metade da minha pré-adolescência eu vim morar na Zona Norte, e onde eu ainda me encontro. Fui morar em São Paulo, fiquei lá 12 anos, voltei para minha casa, e aqui eu estou no meu simples ateliê, trabalhando com esses acessórios. Uma coisa que eu queria pontuar, não sei se é agora, que tudo isso vem da minha mãe. Essa inspiração, né? Isso é muito importante. A minha mãe fazia nossas roupas. Minha mãe sempre foi muito criativa. Não existia empreendedorismo, não existia mulher trabalhar fora muito na época dela, né? Não que meu pai não deixasse, muito pelo contrário. Ela teve uma infância difícil e meu pai quis dar a ela o maior conforto possível. Mas ela gostava de fazer as roupas. E eu acho que eu herdei essa criatividade dela, esse dom aí com os trabalhos manuais. Tem muita história, mas basicamente eu queria falar sobre ela, que vem dela todo esse... Na verdade, o que é interessante na tua trajetória, Deise, é que você foi para os acessórios, mas você reconectou com a sua mãe, né? Você trouxe de novo essa ligação com os tecidos, né? E essa utilização e essa criatividade. Isso é muito bacana, assim, para trazer como inspiração.
A gente vai falar agora nessa segunda rodada sobre os desafios da pandemia. Principalmente no coletivo, em que a casa é o espaço para recepcionar as pessoas. Como é que foi durante esse período, Letícia? Como é que está sendo, na verdade, né? E como é que vocês deram continuidade às atividades da casa? Se, enfim, houve alguma mudança nesse modo de atender e recepcionar as pessoas? Então, Geisa, com certeza a pandemia impactou a todos nós, né? De várias maneiras, de maneiras diferentes, mas o impacto foi muito grande. A Casa do Sol, ela não é simplesmente aquele espaço, né? Ela também, e mais do que tudo, ela quer com a comunidade um caminho, né? Um caminho de geração de renda, um caminho de autovalorização, né? A área rural, às vezes, é relegada a um segundo plano, né? As pessoas saem da área rural para inchar, para inflar as periferias das cidades, né? Então, o nosso trabalho ali muito também é de criar, em conjunto com essa comunidade, um caminho possível, sustentável, de desenvolvimento, né, pessoal e social e de renda para toda essa comunidade. Então, a gente, dentro dessa questão da pandemia, como nossa ferramenta ali principal é o turismo, a gente está muito perto do Parque Estadual de Bitipoca, que é um dos parques mais lindos que a gente tem no país, né? Então, a gente tem um fluxo de turismo que passa ali perto, mas não nos conhece muito bem ainda. A gente estava construindo justamente a divulgação desse que já tem. A gente está fazendo aí perto de 3 anos, 2 anos e meio. Quando a pandemia chegou, a gente estava na construção dessa divulgação, né, estruturação e divulgação desse trabalho. Mas nós não paramos, a pandemia não nos parou, não. A gente, como a gente tem, né, dentro do coletivo, a Recode, a gente fez projetos de vídeos, né, aproveitando ali também os instrumentos, as ferramentas que a gente tinha. Então, primeiro a gente fez uma série de vídeos junto com o grupo de teatro, né? Teatro, a gente fez vários vídeos de orientação, de conscientização para a comunidade realmente se cuidar, né, em relação à pandemia, o uso de máscaras e o álcool gel, e depois a gente também distribuiu máscaras de tecido. Agora, no momento, a gente está com uma distribuição e venda a preço de custo de máscaras para PFF1 e PFF2, que já são as mais recomendadas. A gente ganhou uma doação de um empresário da região e estamos revendendo para poder comprar mais, né, e manter essas. Então, foram várias pequenas, mas importantes ações que a gente conseguiu continuar. Tivemos também uma parceria muito bacana com a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Faculdade de Economia, que nos ajudou a criar uma vaquinha virtual, um crowdfunding, né, e que foi muito importante, legal também, especialmente para a parte do grupo de artesãs, que hoje a renda que é gerada através da venda desses artesanatos, apesar de ser ainda pequena, é importante já para essas mulheres, né? Já tem um impacto sobre essas famílias, né? E essa parceria foi muito interessante, muito legal. Vendemos pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, continuamos as nossas negócios, né? E também entramos agora, fomos agraciadas com a Lei Aldir Blanc, né, que é uma ajuda para esse momento, que foi bastante importante, né? Esse projeto da Biblioteca Viva, que eu comentei há pouco tempo, ele está sendo estruturado, pagamos essas oficinas, trouxemos pessoas. Num período atrás, que a gente entrou numa onda amarela no município, aí conseguimos trazer com todos os protocolos necessários, mas conseguimos fazer essas oficinas, né? Como crianças e adultos, é muito bacana, porque mistura tudo. E o que mais? Eu anotei mais alguma coisa aqui, ó. Aproveitamos também para fazer a nossa organização interna durante esse período, né? Sim, uma coisa muito importante, que é o que foi uma ação da Recode, especialmente, né? Através do Rodrigo Meirelles, é o diretor, a pessoa que está liderando essa parte da casa, de acompanhamento e atendimento aos alunos da comunidade. Muitos deles não têm uma internet em casa ou não têm internet em casa, né?
Então, tem um acompanhamento dessas crianças com alguns monitores, isso também foi uma coisa bacana da pandemia. Letícia, você falou um pouco das redes sociais, e uma das coisas do trabalho, né, do uso da internet nesse momento, tem sido recorrente nas nossas conversas aqui, né, esse processo de ida para o mundo digital, que muitas das artesãs talvez não tivessem tanta familiaridade com isso, e a proximidade do Recode também traz essa facilidade, né, de você acessar esse recurso e deles poderem participar. Teve esse movimento aconteceu também no coletivo? Com certeza, especialmente com as crianças e jovens, né? A verdade é essa, né? Que já estão mesmo nesse mundo, não tem jeito, né? Então, isso aconteceu sim, e no caso das artesãs, e não só das artesãs, a Casa do Sol se envolve em projetos que necessariamente não estão dentro dela, mas a gente é um coletivo, nós moramos nessa comunidade, né? Então, a gente está realmente... Então, tem um projeto agora que a gente está começando a partir mesmo dessa necessidade também de construir outros caminhos de geração de renda e até também de pensar numa alimentação mais saudável e da própria natureza rural do lugar que a gente está. Então, nós estamos lá com o projeto de uma horta comunitária, e eu estou falando isso com a possibilidade do virtual, né? Porque a gente vende através também desses contatos, né, da internet. Então, isso também tem sido muito importante. Maravilha. Deise, momento de pandemia, você já tinha começado esse movimento, trazendo mulheres também para se envolver, utilizar os tecidos, fazer também disso uma renda, né? Desse aprendizado uma renda. Como é que tem sido esse momento aí da pandemia para o seu negócio, né, e para o trabalho que você desempenha? Eu fiz muitas oficinas em algumas comunidades, passando essa minha técnica, né? Que eu acreditei mesmo que poderia estar ajudando elas a estar desenvolvendo uma renda. Com a pandemia, só assim, o meu trabalho aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhava com as feiras, né? Fazia exposição nas feiras. A minha última feira, deixa eu fechar aqui. A minha última feira foi 8 de março de 2020. Feira mesmo. E eu já tinha rede social na época, mas eu nunca tinha dado assim um foco de vender pela internet, porque eu tinha as feiras e tinha um contato em São Paulo que valorizava bastante as minhas peças. Quem trabalha com a parte de artesanato, essa parte criativa, sabe a dificuldade do seu trabalho ser reconhecido e ser valorizado. Você faz um trabalho maravilhoso, não estou falando só de mim, e aí, quando você vai vender, somente aqui na região da Zona Norte, as pessoas querem pagar R$5, R$10, e isso é muito complicado. Então, a busca era para você trabalhar com a área de Zona Sul, São Paulo, alguma parte da região de São Paulo, que como eu morei lá, tenho alguns conhecimentos, mas a pandemia freou, porque eu estava já com passagem comprada para ir para São Paulo, seria uma segunda-feira, e uma sexta-feira anterior, o governo do Rio de Janeiro mandou fechar, ninguém sai. E, a partir daí, eu tive que me interessar pela rede social, né? Dar mais atenção, porém não é tão fácil, não só questão de saber mexer, saber usar, né? Mas de atingir o seu público, de ter os conteúdos, porque não é só postar as fotos, enfim, requer um investimento, né, na parte da divulgação, e as coisas foram ficando mais justas, digamos assim. Então, foi bem difícil, ainda está sendo
está sendo bem devagar mesmo a questão das vendas, porque o meu acessório não é um acessório assim, apesar de eu usar os tecidos e tudo mais, mas tem todo um outro material, né, que enriquece, que dá, né, um valor também à peça, o trabalho manual, porque demanda tempo, tem peças que levam mais de 1 hora para ser feita. E eu aprendi com a Asplande, aliás, eu esqueci de falar da Asplande, a gente fica tensa, né? E super agradecer. Antes da pandemia, eu estava fazendo o Impacta, terminou o Impacta, veio a pandemia, mas eu continuei participando do online. A Asplande não parou, o Impacto da Mulher não parou, fizeram vários eventos online e participei de quase todos. Eles são incríveis e deu assim um gás para a gente. Aprendi muita coisa da precificação, do planejamento, da organização. Eu não assisti Netflix, eu não assisti Sessão da Tarde, eu não dormi, eu não fui para a cozinha fazer bolo, nada disso. Eu fiquei esse ano todinho de 2020 e continuo batalhando, atuando no meu negócio. Eu não tive como muitos falaram, né? Essa ociosidade, essa chatice, isso para mim, graças a Deus, não aconteceu. Mas, efetivamente, a venda, né, o retorno financeiro caiu muito, muito mesmo. E eu, hoje venho pensando em me reinventar, estou pensando em entrar, já estou fazendo uns esboços, entrar um pouquinho na área de decoração com a mesma técnica, trabalhando com os tecidos. Acho que isso eu não largo, acho que nunca mais. Para poder ter mais um campo. E posso continuar a falar? Dá tempo? Não, dá, pode contar. Sim. O que a nossa amiga falou, assim, que eu também concordo, o nosso trabalho precisa muito de espaço onde está o turismo, né? Está nos espaços turísticos, porque o turista, ele valoriza, ele quer levar uma peça local. Então, ele valoriza o teu trabalho, ele vê o seu trabalho como arte, porque eu falo para as outras pessoas, eu criei uma feira de artesanato, então eu lidero aí um grupo e digo para elas, vocês são mais artistas, que vocês fazem tão bem feito, tão criativo, é arte, né? E todas têm também essa questão da valorização, de você ter aquele trabalho todo e você não ser valorizada, não estar recebendo de volta o valor do seu trabalho. Então, a abertura de você estar em pontos turísticos, ter essa facilitação para a gente, não só para mim, como todos os artesãos, né? Ter esse campus, hoje também eu vou pedir. Então, a minha reivindicação, as minhas ideias seriam isso, que ajudaria muito você poder estar no seu local, eu estou na minha Zona Norte, ou alguém está na Baixada, produzir e levar até quem valoriza, né? E, Letícia, em relação a essa questão de trabalhar em rede, que a Deise trouxe aqui, né, do papel da Asplande, do olhar para dentro, você falou também, né, da oportunidade de reorganização interna que a pandemia trouxe como oportunidade, né, também de organizar algumas coisas, virar, eventualmente, para uma atividade que talvez não tivesse ali no radar, mas que se tornou importante por conta até das dificuldades colocadas de deslocamento, de acesso, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, de que forma a rede ajudou a criar esse suporte e a fortalecer o trabalho que vocês desenvolvem. Então, nós já somos uma pequena rede, né? É um coletivo, então a gente, de alguma forma, também já se apoia, né? Eu estou aqui como fundadora e como coordenadora, mas na verdade, a Casa do Sol, ela hoje, né, a gente está num modelo de gestão compartilhada, né? Então, isso já nos ajuda muito. As decisões e os caminhos, a gente está procurando sempre se apoiar, né? Eu falei rapidamente da entrada desse ateliê de cerâmica,
aconteceu agora no início do ano, e que é uma atividade que está entrando muito fortemente, muito, muito bacana, e essa artista, Diana Lopes, e o Léo, que é o marido dela, que está trabalhando muito dentro da nossa associação, da nossa Casa do Sol, né? Eu estou dizendo disso porque as soluções para esse momento elas vão surgindo assim, através de uma ideia aqui, de um que traz uma coisa ali, a Adriana, por exemplo, já tem muitos seguidores, porque é uma artista já, né, com um tempo de trabalho muito grande, a própria Recode do outro lado, né? Essas parcerias quase, né? A gente teve essa questão das parcerias com a Universidade Federal e com outras faculdades em Juiz de Fora. Então, esses laços que a gente vai criando, inclusive com a Asplan, de estar aqui agora, também é uma dessas parcerias que nos ajuda, né? Eu conheci a Deise da Asplan lá em 2019 e agora e super feliz, né, de poder participar desse momento bacana. E a gente vai se reinventando assim, né? E nós não paramos. Eu não sei se o Fabrício vai conseguir agora achar aí, mas a gente ganhou um portal, que a gente chama de portal, é um ícone de informação da nossa existência, porque eu falei do Parque Estadual de Bitipoca, que fica a 17 quilômetros, mas São José dos Lopes tem que entrar 2 quilômetros para você encontrar São José dos Lopes. Então, a gente também está trabalhando agora, construindo uma indicação de que ali dentro, para dentro daqueles 2 quilômetros, você vai achar um oásis ali, né, de atividades culturais. Isso, obrigada. Isso mesmo. Lá, cerâmica, a gente está agora para o próximo passo, né, que é até a parte do futuro aí. A gente tá fazendo uma parceria para montar um café para receber esses turistas, para que eles os nossos artesanatos, a nossa cerâmica, o nosso teatro e tudo que a gente tem a oferecer, tomando um cafezinho, comendo uma broa, feita ali mesmo em São José dos Lopes. Então, a gente está aproveitando muito esse momento também para fortalecer esse caminho, para construir. E a gente está tendo uma coisa muito bacana. A Deise falou aí, eu não parei. É uma coisa incrível, parece que trabalha mais, né? Por conta de ter que criar novos caminhos, de fazer novas parcerias, de buscar pessoas, e elas têm acontecido de uma forma bonita, bacana. Então, apesar do fluxo de turismo ter diminuído, com certeza, né? As vendas terem caído um pouco, a gente acho que está conseguindo fazer esse aproveitamento do momento, estruturar e esperando aquele momento das ondas cessarem, né? A gente chega lá. Você falou de um ponto muito interessante, né? Que é o aproveitamento desse espaço como local também de visitação e de turismo, que a Deise falou muito, né? De conectar com pessoas que já estão sensibilizadas e estão ali no passeio, no prazer, também procurando diferenciais, procurando produtos que possam marcar a lembrança dela daquele espaço. Isso eu acho muito interessante, né? E foi uma fala que vocês trouxeram juntas em movimentos e que são inspiradoras no sentido de que a Deise fala de poder deslocar, né, os produtos produzidos por ela para um local turístico, e você fala da criação, da criação, do fortalecimento do ponto do coletivo como um ponto turístico também, né? Já é a integração total nesse processo, que eu acho que foram as falas interessantes. Vocês querem comentar um pouquinho sobre isso, para a gente depois ir para a nossa terceira rodada? Você falou uma coisa aí que eu acho bacana, porque muitas pessoas, na construção desse caminho, né, desse tempo que eu estou lá, diziam assim, por que você não participa de uma feira, né, como a Deise participa e falou, né, por que você não leva para Ibitipoca, né, para o vilarejo, que é perto do parque, por que você não vai? Porque, na verdade, o projeto Casa do Sol, ele está ligado a toda a comunidade. É uma comunidade rural pequena, né, 350, 400 habitantes no geral. Então, a intenção é que o turista visite o lugar, ele realmente tenha uma experiência com o modo de viver ali, daquelas pessoas, né,
que ele conheça não só o artesanato, mas o artesanato, e a gente vê a alegria de quando um turista consegue ter esse contato com o artesão que fez aquele artesanato, né? As minhas meninas, como eu gosto de chamar, elas são maravilhosas, e eu gostaria de citar o nome de todas elas aqui, uma por uma, mas não dá tempo, mas é essa experiência, né, de estar convivendo ali na comunidade com as pessoas que estão fazendo todos aqueles trabalhos, servindo o cafezinho, quem fez a broa, e a gente tem esse espaço lindo que a gente tem lá também, raro, né? Então, tudo isso é realmente, a nossa é um pouquinho, né, porque no caso da Deise é diferente, mas ali como a gente tem aquele espaço, e também o projeto, ele quer ser mais do que só a casa, o espaço também serve a festas tradicionais da comunidade, a reuniões da associação de moradores, né, ou qualquer coisa que a gente possa fomentar ali dentro, né? Ele quer também ser um espaço social para a própria comunidade. Então, a intenção é trazer mesmo as pessoas para que elas mergulhem um pouquinho em São José dos Lopes. Maravilha, Deise. Eu vejo, assim, o caso dela, ela já está praticamente no ponto turístico, né? Ela está construindo, né? Está arrumando a casa para atrair mais turistas, né? É um pouquinho que é a ideia. Eu tive uma experiência de ir para um evento num hotel em São Conrado e percebi essa loucura modo de dizer, né? Essa vontade que tinha um evento lá com pessoas de fora, tinha estrangeiros e tinha brasileiros de outros estados. Eles vieram para o salão que estava tendo as exposições, inclusive eu estava participando, os olhos encantados, não só com o meu, mas com das outras também. E foi a minha primeira experiência de perceber isso. Falei, nossa, diferente o olhar deles de quando eu estou lá na feira, lá da Zona Norte, outra... Enfim, eu fiquei com isso na minha cabeça. E eu já participei de algumas palestras relativas a artesanato, enfim, com associações e tudo mais, e foi colocado, né, que os hotéis poderiam ter artesanatos nos seus salões, ou cada quarto ter um quadro feito, bordado, alguma coisa por alguém, e que isso seria muito interessante, porque o turista, ele realmente ele não quer comprar aquela camiseta que ele encontra no shopping da cidade dele ou no país dele. Ele quer algo de um artista, um artesanato. E o que eu acho que poderia estar nos ajudando, eu não falo só para mim, né, para os artesãos, seria isso, essa abertura, né, essa proximidade, essa apresentação, até para uma curadoria, para escolher quem que quer as peças que querem, dar essa oportunidade que seria interessante, não só pela renda, mas pela dignidade, pela autoestima, porque tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos e acham que não é. Eu faço isso. Eles não têm noção do quanto faz um bom trabalho, né? Faz um artesanato bacana. Eu que estou com essa rede desses artesãos que eu estou lidando já tem aí uns 2 anos para 3 anos, eu tenho visto isso. E eu elogio, eu falo, nossa, mas você é uma artista. Mas então, eu acho que também isso ajudaria muito, né? Não só monetariamente, como psicologicamente. Deise, você falou uma coisa muito interessante. Eu já sou júri de um prêmio que a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis realiza todo ano, de sustentabilidade, e eles fazem também um de responsabilidade social, em que os hotéis apresentam cases de atividades, de parcerias que eles fazem com organizações não governamentais, com projetos para... já assisti, por exemplo, um deles, eles fizeram toda a reforma dos quartos, trazendo artistas da comunidade próxima do hotel.
são projetos super interessantes que às vezes ficam invisíveis, né, nesse dia a dia, na correria, e que eles têm a oportunidade de trazer. Então, essa sua fala é bastante importante, né, e eu acho que há um caminho aí, já que os hotéis estão sensibilizados para isso, e eventualmente até fazer essa conexão com a Associação Brasileira de Hotéis e com a BIH, né, e buscar esse contato com os hotéis para fazer algo dessa natureza seria muito interessante. É porque a gente tem hotéis espalhados por toda a cidade, enfim, e aí eles poderiam também retratar e fazer conexões com as comunidades no entorno, com esses artesãos, enfim, é uma ideia super bacana que está surgindo aqui nessa conversa que a gente tem. Eu acho que, assim, eu tenho percebido, né, como eu falei, eu não fiquei parada, estou participando de eventos online e estou pesquisando, há uma vontade do social. O social, acho que cresceu. Eu acho que as empresas estão querendo fazer algo, né? Cada um no seu patamar. Eu acho que está na hora, a hora é agora essa sensibilidade vir à tona e se abrir para esse apoio. Eu não gosto de falar ajuda, porque não é um apoio, é uma parceria, né? Não é... Sim, um negócio social que tem um impacto na região, no entorno, né? Que é exatamente essa natureza que a gente trata aqui e quer ver fortalecido no estado do Rio de Janeiro. A gente está indo agora para uma rodada que é a visão de futuro, né? Que eu acho que é muito importante também, a partir de todos esses aprendizados que vocês trouxeram aqui, compartilharam das descobertas que vocês mesmos fizeram na busca, né, por direcionar e por manter os negócios funcionando, o coletivo, o negócio dos acessórios. Eu queria que vocês falassem um pouquinho qual a visão de futuro de vocês. A gente sabe que esse processo da pandemia ele está se estendendo. Acho que a expectativa de todo mundo era que no início do ano a gente fosse começar a retomar mais proximamente. A segunda onda veio como um chacoalhar, né? E assim muita gente deu uma, né, titubeada ali na força que estava e na expectativa, eu acho, no otimismo que estava conseguindo enxergar. Queria saber de vocês isso, assim. Como é que vocês percebem que vocês estão indo para esse novo momento, que a gente espera que seja logo, a vacina está aí a passos chegando a todo mundo, então, assim, queria que vocês falassem um pouquinho dessa visão de futuro, assim, o que vocês aprenderam, o que vocês estão carregando para esse olhar mais para frente. Letícia. Pois é. De fato, a gente teve que aprender muita coisa mesmo, né? Tanto no campo quanto no campo pessoal, né? Aprender a ter paciência, aprender a olhar para dentro de nós mesmos e das nossas opções profissionais também, né? No meu caso, a pandemia acabou me fixando de uma forma definitiva, né, em São José dos Lopes, que eu ainda ficava entre Juiz de Fora e São José, então só um adendo aqui pessoal mesmo, mas isso me fixou lá e clareou também de uma forma muito bacana esse meu, que é mais do que um trabalho, né? É mais do que uma opção profissional, é uma opção de vida mesmo, né? E isso foi muito importante e muito bacana. E dentro da Casa do Sol, né, do trabalho mesmo, a gente vem, eu acho que a gente vem estruturando esse caminho mesmo, né, como eu já disse aqui, então estruturando a divulgação do trabalho, do lugar, do espaço, a gente vem aprofundando a conexão com a comunidade também, que nos importa demais da conta, e tentando apoiar outros projetos, né, que não estão exatamente dentro da Casa do Sol, mas projetos mesmo de questões da própria... Temos que fazer alguma coisa para melhorar o nosso posto de saúde, é uma questão que está surgindo lá agora. Então, tudo isso também, a gente está aproveitando esse momento, né, para poder interagir mais e aprofundar mesmo essa relação. E, junto disso, a gente vai criando essas
que as redes virtuais são fundamentais, elas cresceram muito e vão ser fundamentais ainda. A gente não sabe por quanto tempo a gente ainda vai ter que lidar com onda para cá, onda para lá, né? Vai para uma, volta para outra, e a gente vai surfando aí nessas, né? Porque não tem muito outro caminho, a gente tem que ir aprendendo. Dentro da Casa do Sol, eu falei aqui rapidamente, mas a gente tem uma nova parceria sendo criada para esse café, que eu acho que é uma coisa muito importante e fundamental, para dar um acolhimento a esse turista, né? A gente também está fazendo contato e parceria com pessoas lá de Bitipoca, né? Que já tem agências de turismo que fazem passeios, né? E talvez a gente vá ter que trabalhar com um turismo um pouco mais recolhido, com menos pessoas, com grupos familiares. Eu penso nisso, né? Isso já vem acontecendo. Eu falei lá no início que a casa nos foi cedida por um empresário. Esse empresário ele tem 2 hospedagens ali. Então, a gente já... Isso que a Deise falou aí, Deise, é totalmente possível. A gente, de alguma forma, já se beneficia, né? A gente já tem esse privilégio de já se beneficiar, de certa forma, desse contato com essas hospedagens que, vez ou outra, levam os seus hóspedes, mas aqui a gente pode expandir muito mais, porque, de fato, a gente está numa área de turismo que tem muitas pousadas, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que talvez o turismo vá passar aí, está passando, né? E talvez ele mude um pouquinho, mas não vai deixar de existir. Então, a gente vai buscando esses novos caminhos de como a gente chegar até esses turistas, né? Até essas pessoas. No nosso caso, a gente também faz o artesanato, por exemplo, e até a cerâmica, a gente faz sob encomenda para lojas. Então, a gente tem que buscar esses caminhos e acreditar que uma hora isso passa e a gente volta ao novo normal, seja lá o que ele for. Obrigada, Letícia. Deise. Ai, bem. Então, o que eu espero, assim, a insegurança, eu gosto de começar às vezes a falar da parte pior para chegar na parte melhor, né? A insegurança, a pandemia veio nos mostrar muitas coisas, que não existe, a zona de conforto acabou. Para você continuar vivendo, sobrevivendo, cuidando da sua família, do seu trabalho, seja ele como empregado, seja ele como empreendedor, isso, para mim, não volta nunca mais. O que você precisa é se instruir, pensar, focar no seu propósito e pensar sempre na questão do futuro, porque a gente vivia muito presente. Hoje eu tenho uma feira, vou produzir para a feira. Agora não, você tem que pensar muito mais no futuro do que se pensava antes e construir algo realmente sustentável. O meu trabalho, eu tenho certeza que ele tem tudo a ver com esse momento e com o futuro, porque eu não falei muito da moda, mas eu já trabalhei, já fiz alguns cursos na área de moda e acompanho e vejo muito desperdício, muitas coisas desnecessárias. Já estou vendo um movimento dentro da moda voltado para a sustentabilidade, para o upcycling, está deixando de ser aquilo, qualquer coisa para ser algo mais valorizado. E mexer mesmo nessa área de acessórios, porque a gente tem nós recebemos, no meu caso, especificamente, acessórios de outro país, valores absurdos, baixíssimos e também de baixíssima qualidade, não vou comentar aqui o país, mas que isso gera uma concorrência, e você, quando você vender o teu, você tem que explicar tintim por tintim, que eu faço com o maior gosto, porque que o meu produto é assim, ou custa tanto, ou tem esse benefício. Isso aí é algo assim, falar sobre o teu trabalho, contar a tua história, como que você faz, é cada vez mais importante. É só mostrar, é bonito, olha, compra, combina com você. Isso não existe mais. Esse trabalho tem que ser feito.
E a parte da internet, né, da rede social, da venda online, do e-commerce, de todos esses nomes, eu tenho uma dificuldade com isso muito grande. Eu tenho estudado, eu entendo, mas na hora de praticar, sabe quando você não ama? Então, preciso demais de um apoio em relação a isso, mas porque acredito que o presencial está muito inseguro. Eu hoje faço uma feira uma vez por semana no local, mas está muito sem movimento, de acordo com o que nós estamos vivendo, com toda essa insegurança, e não podemos nos iludir, já já vai voltar ao normal. Acho muito difícil, não estou sendo pessimista, estou sendo até otimista no sentido de que temos que transformar os nossos negócios para esse futuro aí que já está praticamente presente. Outros rumos, outros caminhos. Isso aí. Ana, você quer comentar essa conversa maravilhosa aí que a gente está tendo? E eu acho que é interessante trazer também a visão de como esses relatos mostram muito o fortalecimento dessa rede, né? O quanto ela pode ser potente na medida que a gente também vai percebendo os desafios comuns e como a gente pode costurar aí a partir de ter novas ideias e novos movimentos. Isso mesmo. Eu estava aqui louca para entrar na roda, desesperada, porque realmente é isso. Letícia e Deise deram um show. Vocês falaram tudo. Falar um pouquinho sobre a Letícia, né? Hoje está muito claro que com pandemia a gente aprendeu a trabalhar em rede. Essa é a verdade, né? A rede, ela nos fortalece, a rede, ela tem troca, é o que nos ajuda. E esse aprendizado foi, como se fala, né, o carro andando e a gente trocando as rodas, porque ninguém parou para dizer, não, vamos parar, vamos aprender como se comportar nesse período pandêmico, para aí sim a gente vir com o nosso negócio. Né? E aproveitar a fala da Deise, que realmente me encantou, e dizer que é isso, sabe? É a criatividade, é a força de vontade. E nós, mulheres, nós temos um poder de se reinventar, que cada dia, né, a gente se surpreende mais. E eu nem sei se a Deise depois vai brigar, mas eu vou contar aqui, tá, Deise, para você. A gente lá na Splend, a gente está com um projeto, e foi eu até que sugeri esse projeto, para a gente fazer venda online. Então, vai ser uma live e-commerce, onde os nossos negócios vão fazer a venda ao vivo para todo mundo, né? Todo o Brasil, todo mundo. Né? Então, a gente está correndo e hoje a dificuldade está até em achar um nome para a nossa live e-commerce. E a gente acredita que isso vai dar um baita suporte para vocês. E a Splend, ela também se reinventou, né? Tudo nosso era muito presencial e passou a ser tudo virtual. E a gente fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Durante esse período de pandemia, foram mais de 200 lives de treinamentos, mentorias, então nem se fala. E foi muito forte, e só uniu mais o grupo. E o que a gente tira, né, como perspectiva de futuro, como a Splend, é que os negócios eles vão crescer de uma forma muito rápida, porque a proposta de valor está muito clara, né? E hoje, para você se destacar em internet, nas vendas, você tem que ter uma proposta de valor muito clara, porque é aí que você vai trazer os seus clientes. E o negócios entre negócios, porque nunca foi tão criativo isso. E isso é algo que a Splend, ela, sabe, incrementa, ela fortalece, ela provoca essa criatividade. E desde depois eu quero falar contigo, porque na tua fala eu pinto algo aqui que de repente vai rolar aí uma parceria. Eu tenho clientes que estão pedindo aquele colarzinho, aquela cordãozinho para segurar óculos,
né? Eu tirei para não ficar feio na live. Ah, lá! Pois é. Aí eu digo assim, não, eu não trabalho. Mas agora eu já sei, posso trabalhar. Né? Então é isso, é buscar, e nessas falas vem o insight, essas criatividades e esses agradecimentos, vamos dizer assim. Olha, eu estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de mediar. Acho que eu já falei isso em todos os encontros. Para mim é muito rico mesmo ter conexão e contato com vocês, empreendedoras. Cada relato que vocês trazem assim vai abrindo uma série de caixinhas e de possibilidades. A gente vai conseguindo pensar assim, olha, como que a gente tem resiliência, capacidade de reinvenção, criatividade, quanto entender que a gente está no mesmo barco ajuda também a gente ter força para seguir, né, e não perder o foco. A gente tem algumas perguntas aqui que foram feitas pelo YouTube, e eu vou trazer, mas já tem de antemão, eu queria que vocês falassem assim, vocês estão nas redes sociais, site, como é que quem está assistindo aqui pode se conectar com vocês e achar vocês aí nesse mundo da web? Letícia, dá também o endereço do coletivo local lá, porque já tem gente perguntando, quero ver, quero encontrar. Então, nossa, estou correndo aqui para pegar, olha que falha, né? A Deise estava falando da dificuldade dela com a internet, eu também, tá, Deise? E vou atrás da Ana aí, nesse negócio de venda aí, e-commerce, a gente batalha também por conta disso. Estou procurando aqui, mas a gente tem o Instagram do Linhas de Minas e da Casa do Sol, e tem o Facebook também. E lá, São José dos Lopes, eu gosto de dizer assim, é o pé da serra de Bitipoca. Então, se você... Não é difícil de achar, fica a 2 quilômetros para dentro. Eu vou passar aqui pelo chat o Instagram, pode ser? E aí, pode, de repente, pode. Né? A nossa equipe coloca lá no YouTube para quem está pedindo e já recebe e fica registrado lá no chat. Então, depois, quando a Deise for falar, eu passo aqui, tá? Tá ótimo. Mas é isso, agora eu me perdi um pouquinho. Não, como vocês podem ser encontradas aí no mundo web e no presencial. Então, eu vou para essas redes sociais, né, que assim fica mais fácil. E como eu disse, né, a nossa comunidade, que vale muito a pena conhecer, gente. Eu sou apaixonada, tudo bem, né? Mas não só a Casa do Sol, mas todo lugar, né? Eu falo que eu trabalhava em Bitipoca, eu conheci o lugar passando de ônibus. Que coisa mais linda isso aqui. E hoje eu moro lá já há quase 3 anos, né? Então, é pertinho entre Lima Duarte e Bitipoca. Depois também posso colocar lá o endereço certinho para soltar aí, tá bom? Maravilha. Agradeço. Deise. Então, eu, no momento, estou com o Instagram, eu até já coloquei ali o @Freda Acessórios, né? Com 2 A, Freda Acessórios. E tem a página do Face, mas eu confesso que eu posto, quando posto, eu posto no Instagram, que já vai para a página do Face. Eu já tenho permissão do Instagram para a lojinha, mas não está feita. Esse aí é minha falha, não tenho site no momento. Mas eu sei que tenho que ter, preciso ter, super necessário, mas eu preciso de uma mãozinha junto comigo. Eu sei que sozinha eu não vou dar muita conta, não. E eu queria dizer assim que não falei muito sobre a Deise, conheci a Deise quase que por acaso, indo encontrar um professor de um outro programa de empreendedorismo que eu fiz, e aí ele me contou sobre as planas, sobre o impacto da mulher, me interessei, e a Deise chegou próximo, me achará até na escrita.
E aí ela super me aceitou. Então, a Deise e as Plans em si são muito acolhedoras. E eu consegui fazer o curso todinho, que coisa que é difícil quando eu me desinteresso. Eu falto, e o deles eu não faltei. Foi até num período um pouquinho difícil para mim, mas eu me esforcei e consegui chegar lá no New Work. E sou muito grata imensamente. Paulinho é um anjo. São todas, é uma organização muito necessária, porque ajuda também no nosso psicológico, que é super importante. Eu sou altamente grata a eles. Eu não sei se eu já tinha falado sobre isso, que eu me atrapalho um pouquinho nos passo a passos aí. Mas então, para me encontrar, é mesmo lá está o meu WhatsApp, né? Eu vou me esforçar para ver se eu publico mais. Tem muitos modelos que não estão lá, mas fazendo contato comigo, eu mando pelo WhatsApp. Mas é isso, eu tenho muita vontade de estar realmente forte e firme, pelo menos postada com o site, com tudo direitinho, tudo organizado, né? Porque eu vejo aí meus concorrentes tudo certinho. Chegar, às vezes, até depois, eu estou lá atrás com essa coisa do... Mas tem que ser. E, através do Impacta, agora há pouco tempo, eu falei com uma pessoa, fizemos um contato e estamos numa collab. Também tem que agradecer. É uma rede e a gente já vai lançar aí essa collab. Vai ser bem bacana. Uma outra pessoa que trabalha com sustentabilidade também em acessórios. Compartilha nas redes, que aí todo mundo que está aqui vai começar a seguir vocês e vai conseguir ver. Meninas, é sempre um grande prazer estar aqui nessa roda. A gente tem aqui alguns comentários falando, pedindo endereço, pedindo contato, falando da importância do trabalho que vocês desempenham, principalmente do coletivo, né, por mobilizar toda a população local e trabalhar nessa proximidade muito grande com os potenciais, né, turísticos que a região tem. A gente está encerrando aqui a nossa roda de conversa com a certeza de que essas falas ajudam a costurar e a dar aquele calorzinho no coração, assim, de que tem gente fazendo, né? Que a pandemia ela trouxe muitos desafios, mas está todo mundo aí se equilibrando os pratinhos e também trazendo uma palavra de otimismo, né? Com o futuro que já está presente, como a Deise falou aqui, e que a gente pode fazer muito melhor, né, do que vínhamos fazendo anteriormente. A gente quebrou paradigmas, né, entendeu finalmente que as coisas não estão postas e prontas. A gente tem o nosso papel aí a desempenhar para mudar o que precisa ser mudado. Então, parabéns a vocês. Obrigada, Ana, por ter dividido aqui a nossa tela e ter trazido também novidades da Splend. Beijo para todos. Até a próxima.